Olá, pessoal, bem-vindos. Meu nome é Luciano Basso e hoje vamos falar sobre a pedra fundamental de toda a biologia moderna, a teoria sintética da evolução. Você provavelmente já ouviu falar de Charles Darwin, Wallace e seleção natural. A ideia é que os organismos mais adaptados ao ambiente têm mais chances de sobreviver e deixar descendentes. É uma ideia brilhante, revolucionária. Mas na época de Darwin, em meados do século XIX, ele tinha um grande problema. Um grande problema que ele mesmo reconhecia. Darwin não sabia explicar como as características eram herdadas. Pior, a crença da época era herança por mistura, como se misturar tintas. Se um animal alto cruzasse com um baixo, o filhote seria médio. O problema é que, se isso fosse verdade, qualquer nova característica vantajosa, como uma altura extra, seria diluída em uma população em poucas gerações. A seleção natural não teria matéria-prima para trabalhar. A variabilidade desapareceria. Além disso, a mistura não explicava por que certas características pulavam de uma geração para outra e reapareciam nos netos, por exemplo. O Darwin tentou explicar com as seguintes ideias. Para explicar a hereditariedade, ele explicou por uma teoria chamada pangênese, onde partículas, que ele chamou de gêmulas, de todo o corpo viajavam para os órgãos sexuais para formar a plore. Para explicar a origem da variação, ele falava que era causada principalmente pelo estresse ambiental sobre o sistema reprodutor e pelo uso e desuso de órgãos, uma visão de Lamarck, além de variações espontâneas ocasionais. E para explicar a manutenção da variação, esse era o ponto mais fraco. A crença na mistura tendia a eliminar a variação. A pangênese foi a sua tentativa de explicar como as variações podem ser preservadas como gêmulas dormentes, ele dizia, sem serem totalmente diluídas. Essas ideias não prosperaram. Ele morreu sem resolver quebra-cabeça. Mas essa resposta já existia, escondida no trabalho de um monge austríaco, que você também deve ter ouvido falar. Esse monge era Gregor Mendel. Em 1866, Mendel publicou seus trabalhos com ervilhas, mostrando que a herança não é uma mistura, é particulada. Existem fatores, que hoje chamamos de genes, que são passados intactos de pais para filhos. Uma característica recessiva, como a cor branca de uma flor, não desaparece. Ela pode apenas ficar escondida e reaparecer gerações depois. O trabalho de Mendel foi ignorado por décadas, mas quando foi redescoberto no início do século XX, ele resolveu o problema de Darwin. A variabilidade não se diluía. E isso nos leva à grande síntese, a teoria sintética da evolução. A criação da teoria sintética da evolução, também conhecida como síntese moderna, foi um dos momentos mais importantes da história da ciência. Não foi a descoberta de uma única pessoa em um único dia, mas sim um processo de reconciliação intelectual que durou décadas, na primeira metade do século XX. Aqui vai essa história da síntese, como ela aconteceu. Vamos dividir em atos, como uma peça de teatro científico. Então vamos para o primeiro ato, o conflito. Então, com a disseminação das ideias de Mendel, surgiu um grande racha entre os biólogos. Ironicamente, em vez de ajudar a teoria de Darwin, a genética inicial parecia contradizê-la. Foram criados dois grupos principais. Os darwinistas, que eram os biometristas, eles acreditavam na evolução gradual e contínua, agindo sobre pequenas diferenças, como a variação de altura de humanos, por exemplo, guiadas pela seleção natural. Eles usavam estatística, mas não entendiam os genes. Os mendelianos, que eram mutacionistas, liderados por geneticistas como Hugo de Vries e Thomas Hunt Morgan, que é o pai da genética das moscas de fruta, eles viam a herança como particulada, genes discretos, ervilha verde ou amarela, sem meio termo. Eles descobriram as mutações, mudanças súbitas e drásticas. Eles achavam que a evolução acontecia por grandes saltos, mutações, e que a seleção natural de Darwin era muito lenta e ineficaz para ser importante. Durante esse tempo conhecido como eclipse do darwinismo, muitos cientistas achavam que a genética havia matado a teoria da seleção natural. Segundo ato.
A reconciliação matemática. Nos anos 20 e 30, a salvação veio de um grupo de pensadores brilhantes que usaram a matemática para provar que os dois lados estavam errados em brigar. Eles criaram uma nova área, a genética de populações. Três cientistas, três gigantes se destacaram nisso. O Fisher, do Reino Unido, que em 1930 publicou a The Genealogical Theory of Natural Selection. Ele provou matematicamente que a variação contínua que os darwinistas viam, como altura, por exemplo, poderia ser explicada pela ação conjunta de muitos genes mendelianos pequenos. Ele mostrou que a genética mendeliana era um mecanismo perfeito para a seleção natural funcionar. JBS Aldani, também do Reino Unido. Ele desenvolveu modelos matemáticos que mostravam quão rapidamente a seleção natural poderia mudar a frequência dos genes em uma população, provando que era uma força poderosa. E Segual Wright, dos Estados Unidos. Ele introduziu a ideia de paisagens adaptativas e enfatizou que, além da seleção natural, o acaso, que chamamos de deriva genética, como vamos ver daqui a pouco, também desempenha um papel importante na evolução, principalmente em populações pequenas. Como resultado desse ato número 2, a matemática provou que Darwin e Mendel eram compatíveis, mas a teoria ainda estava cheia de equações complexas que a maioria dos biólogos de campo, que estudavam pássaros, fósseis e plantas, ainda não conseguiam compreender. Aí chegamos no ato 3, que é a grande síntese, que é unindo todos os campos. Entre 1930 e 1950, a síntese propriamente dita ocorreu quando biólogos capazes de entender matemáticas dos geneticistas quanto à realidade do trabalho de campo traduziram e aplicaram essas ideias para diferentes áreas da biologia. O marco inicial, geralmente, é considerado o livro de 1937, de Theodosius Dobransky, intitulado Genetics and the Origin of Species, Genética e a Origem das Espécies. Desculpa, eu não sei pronunciar o nome dele, mas o Dobransky foi a ponte perfeita. Ele era um geneticista de laboratório, estudava as moscas da fruta, mas também um naturalista de campo. Seu livro explicou a genética de populações de uma forma que outros biólogos podiam entender, mostrando que as populações naturais estavam cheias de variabilidade genética oculta sobre a qual a seleção natural podia agir. Segundo Dobzhansky, outros arquitetos trouxeram suas áreas para a síntese. O Ernest Mayr, que em 42 publicou o livro Systematics and the Origin of Species. Ele pegou a genética e usou para explicar como novas espécies se formam, especiação, enfatizando a importância do isolamento geográfico, que nós vamos ver daqui a pouco a especiação alopátrica. O George Gaylord Simpson era paleontologista e em 1944 publicou um Tempo and Mold in Evolution. Ele era um especialista em fósseis e mostrou que o registro fóssil, mesmo com suas falhas, era consistente com a evolução gradual e os mecanismos genéticos propostos pela nova teoria. Ele provou que paleontólogos não precisavam de forças místicas para explicar as grandes mudanças do tempo geológico. E o G. Layard Stebbins, botânico, em 1950 trouxe as plantas para a festa, com Variation and Evolution of Plants, lidando com as complexidades específicas da genética vegetal, como a poliploidia. Mas afinal, o que é a teoria sintética da evolução? A definição central dessa teoria é simples. Evolução é a mudança na frequência dos alelos ou genes de uma população ao longo do tempo. Vou fazer um parênteses aqui para falar a diferença de genótipo e fenótipo, que vai ser importante para entender os próximos slides. Genótipo é a composição genética formada pelo conjunto de alelos presentes em um indivíduo em seu DNA, enquanto o fenótipo é o conjunto das suas características. Nesse caso que nós temos na figura aqui, a combinação dos alelos dos besouros, seu genótipo, ajuda a definir sua cor diferenciada, que é o seu fenótipo. E agora vamos entender quais são as fontes de variabilidade e quais são os motores que causam essa mudança na frequência dos alelos. Então, se a evolução precisa de variabilidade, da onde isso vem?
A teoria sintética aponta duas fontes principais, a mutação e a recombinação. A mutação. A mutação é um erro aleatório no DNA ou no RNA. Ela pode ser causada por causas internas ao corpo, como erro na duplicação do DNA, e externas, como exposição à radiação. É como se fosse um erro de digitação no código genético. É importante frisar, as mutações são aleatórias em relação às necessidades do organismo. O ambiente ele não causa uma mutação certa ou errada, ele causa uma mutação. O coelho, por exemplo, vou dar o exemplo do coelho, não tem uma mutação para ficar branco porque começou a nevar. A mutação para pelagem branca ou qualquer outra cor simplesmente acontece aleatoriamente. Se ele estiver na neve, vai ser útil. Se ele não estiver na neve, não vai ser útil. Por isso, a maioria das mutações é neutra, não faz diferença. O corpo consegue lidar com elas. Ou pode ser prejudicial, mas muito raramente pode ser benéfica, como essa pelagem se aparecer uma pelagem branca em um ambiente de neve. A mutação cria variação. A seleção que vai ser um dos fatores que vai escolher se essa mutação vai seguir ou não. Aí nós temos o outro fator. Se a mutação é rara, por que irmãos que não são gêmeos idênticos são tão diferentes? Por causa da segunda fonte, a recombinação genética, o que acontece na reprodução sexuada. Quando o seu corpo produz espermatozoides ou óvulos, na meiose, os cromossomos que você herdou do seu pai e da sua mãe se embaralham. Eles trocam pedaços num processo chamado crossing over e depois se separam de maneira independente. Assim, a combinação não cria alelos novos, mas ela cria combinação de alelos completamente novos. É por isso que a reprodução sexuada gera tanta diversidade. Elas pegam as mutações que já existem e misturam de jeitos novos a cada geração. Então, guarde isso, mutação cria novidade, recombinação embaralha a novidade. Bom, agora nós temos uma população cheia de variações. E a teoria da evolução diz que a evolução acontece quando a frequência desses alelos mudam. Mas o que causa essa mudança? São os motores da evolução, ou fatores evolutivos. Nós temos a seleção natural, a deriva genética e o fluxo gênico. O mais famoso é a seleção natural. A seleção natural é o processo pelo qual o ambiente filtra as variações. Indivíduos com características fenótipos, que o tornam os mais aptos a sobreviver e se reproduzir em um determinado ambiente, deixarão mais descendentes. Crucial, ao deixar mais descendentes, eles passam seus alelos genótipos em maior frequência para a próxima geração. Um exemplo clássico, os besouros. Temos a figurinha aí exemplificando. Numa população em solo marrom, temos besouro verdes e marrons. É a variação verde e marrom. Pássaros conseguem ver e comer os besouros verdes mais facilmente. Os marrons vão sobreviver mais, os verdes vão ser comidos pelos pássaros. Logo, os marrons reproduzem mais e passam os alelos marrons geração após geração. O alelo marrom torna-se mais comum. Isso é adaptação. A seleção natural é o único motor que leva à adaptação, pois ela escolhe o que funciona melhor naquele ambiente. A seleção natural pode ser de três tipos: direcional, que ela ocorre quando o ambiente muda ou quando uma população migra para um novo local. Ela favorece um dos extremos da característica, fazendo que a população caminhe numa direção específica ao longo das gerações. Um exemplo é quando nós damos antibióticos para doenças, as bactérias mais fracas para esse antibiótico morrem e as resistentes vão continuar existindo. Ao longo do tempo, a gente vai fazer que a maioria das bactérias seja resistente, porque as bactérias mais fracas vão ter morrido. Outra maneira de seleção natural é a seleção estabilizadora. Ela é mais comum em ambientes estáveis. Ela favorece indivíduos médios e elimina os extremos. O objetivo é manter o status quo. Ela acontece, por exemplo, com os humanos com o tamanho dos bebês. Bebês muito pequenos, muito magros ou muito gordos costumam ter mais problemas de saúde que um bebê médio.
Então, ao longo do tempo, os bebês médios vão nascendo mais e a população vai ficar com mais bebês médios. E tem a seleção disruptiva. É um tipo mais raro e pode levar à formação de novas espécies. Ela favorece os dois extremos opostos e prejudica os indivíduos intermediários. Ela faz os opostos, nesse caso aqui, por exemplo, dos coelhos, antes nós tínhamos os coelhos cinza no ambiente de campo. Aí esses coelhos, eles foram evoluindo e se criou os coelhos brancos e os coelhos escuros. Os coelhos brancos conseguiram viver na neve, os coelhos escuros dentro da floresta e os coelhos cinzas foram prejudicados aí, porque no campo ele é mais fácil de ser caçado pelas raposas. A seleção natural não é o único motor. Existe um motor que é pura sorte, e ele se chama deriva genética, ou deriva gênica. A deriva genética é a mudança nas frequências dos alelos por eventos puramente aleatórios. Ela é muito importante, especialmente em populações pequenas. Imagina nossos besouros de novo. Se um humano passa e, sem querer, pisa em 4 besouros, e por puro azar esses 4 besouros viraram marrons, vai diminuir a população de besouros marrons. E isso não teve nada a ver com adaptação, foi azar. Em uma população pequena, essa pisada, que é um evento aleatório, pode mudar drasticamente a frequência dos alelos na próxima geração. Na deriva genética não leva adaptação, ela leva mudança por sorte. No nosso caso aqui, os besourinhos vão ter mais besouros verdes do que marrons no futuro, por causa da pisadinha nos besouros marrons. E existem 2 cenários clássicos de deriva estudados. A deriva genética, que tem o efeito gargalo. Imagina uma população grande, e aqui está representada por uma garrafa cheia de bolinhas de várias cores. Ocorre um desastre, uma enchente, um incêndio, uma seca, a população é drasticamente reduzida. Os sobreviventes, as poucas bolinhas que caem da garrafa, não são necessariamente os mais adaptados, eles foram os que tiveram sorte. A nova população, nessa garrafa da direita, crescerá a partir deles e terá uma frequência de alelos totalmente diferente do original, puramente ao acaso. No caso aqui, sobreviveram mais vermelhas e amarelas, que são a maioria na população nova, e elas não eram a maioria na população original. O segundo é o efeito fundador. Um pequeno grupo de indivíduos se separa da população principal e funda uma nova população em outro lugar, como em uma ilha. Esse pequeno grupo, por puro acaso, não representa toda a diversidade genética da população original. Certos alelos podem estar superrepresentados ou ausentes, simplesmente porque estavam naquele barco fundador. O último motor principal é o fluxo gênico. É simplesmente migração. Quando indivíduos de uma população se mudam para outra e lá se reproduzem, ele introduz os seus alelos. Isso é fluxo gênico. Se uma população de besouros marrons briga e começa a cruzar com a nossa população de besouros verdes, a frequência de alelos marrons vai aumentar. O fluxo gênico tende a tornar as duas populações mais parecidas uma com a outra, porque elas estão trocando genes. Por outro lado, se o fluxo gênico for interrompido por um rio, uma montanha, ou cair essa ponte no nosso exemplo, as populações ficam isoladas e podem começar a evoluir de maneiras diferentes. E se elas começam a evoluir de maneiras diferentes, nós temos como resultado novas espécies. Então temos mutações, criando variação e temos seleção natural. Deriva genética e fluxo gênico mudando as frequências dessa variação. Mas como isso cria uma nova espécie? O nome desse processo é especiação. Um dos conceitos mais usados de espécie é o conceito biológico. Duas populações são espécies diferentes quando elas não conseguem mais cruzar e gerar descendentes férteis. Elas estão reprodutivamente isoladas. Isso é um isolamento reprodutivo. Existem vários tipos de especiação. A mais comum é a alopátrica. A especiação alopátrica ocorre como uma barreira geográfica, física,
como um rio, uma montanha, divide uma população, isolando os grupos que acabam evoluindo de formas diferentes. Vou explicar com um exemplo, que aqui está na figurinha. Imagine uma população de besouros. Um rio muda seu curso e divide essa população em duas, população A e população B. O fluxo gênico, então, é interrompido. Agora, eles evoluem separadas. E por milhares de anos vai sendo assim. Aí na população A, que vai ser a da esquerda, a seleção natural favorece quem suporta mais o frio, porque ali é frio. A população B, numa área mais ensolarada, a deriva genética, por acaso, vai fixar um alelo que faz elas se mimetizarem com cactos. E aí vai trabalhando tanto a deriva genética quanto a seleção natural e, e vai acumulando mutações diferentes. Elas vão sendo esculpidas pela seleção e pela deriva de forma diferentes. Depois de muito tempo, elas se tornam geneticamente diferentes. E aí seus rituais de acasalamento já devem ter mudado, seus gametas não devem ser mais compatíveis, e mesmo de rio secar, e elas não vão mais se reconhecer como a mesma espécie. E mesmo se há um cruzamento, o filhote vai ser infértil. Portanto, a especiação aloprática ocorreu. A evolução agindo sobre populações isoladas gerou uma nova espécie, no caso duas novas espécies, né? Era uma espécie que tinha um ancestral comum, que eram os besouros verdinhos, e que geraram duas novas espécies depois de muito tempo. Outros processos de especiação. Existe a especiação peripátrica, que é um tipo de especiação alopátrica, onde um grupo muito pequeno se isola na periferia da área principal, sofrendo mudanças rápidas devido à forte deriva genética. A especiação parapátrica acontece entre populações vizinhas que ocupam áreas adjacentes com condições ambientais diferentes, onde a seleção natural forte supera o fluxo gênico limitado entre elas. E a especiação simpátrica ocorre dentro da mesma área geográfica, sem barreiras físicas devido a fatores genéticos, como a poliploidia, em plantas, ou comportamentais que criam isolamento reprodutivo imediato. Reparem que todas existem um isolamento. Tá? Resumindo tudo, o que é a teoria sintética da evolução? Ela nos diz que a evolução não acontece no indivíduo, mas na população, através da mudança da frequência de seus alelos. Essa variação é gerada por mutações, novos alelos, e recombinação, novas combinações. Essa variação é então filtrada e modificada pelos motores evolutivos, seleção natural, o único motor que produz a adaptação, a deriva genética, que é a mudança aleatória, e o fluxo gênico, que é a migração. Ao longo de muito tempo, esses processos, agindo sobre populações isoladas, levam à especiação. A teoria sintética foi desenvolvida principalmente até meados do século XX, porém a biologia evoluiu muito e muitos desses conhecimentos novos, elas validaram a teoria. Porém, outras evidências acabam por questionar a TSE. Existe um debate acalorado na comunidade científica para definir se a teoria sintética precisa ser modificada ou até substituída por outra teoria. Entre os exemplos de questionamento, temos a epigenética, Evo-Devo, que fala do desenvolvimento dos embriões, a construção de nicho, teoria neutra e a plasticidade fenotípica. Essa teoria, ela não é só uma teoria, ela é o sistema operacional da biologia. Ela explica por que temos resistência a antibióticos, seleção natural em bactérias, como o vírus ou como o da gripe ou do Covid mudam tão rápido, como planejamos a conservação de espécies, evitando os efeitos gargalo. Como disse Theodosius Dobzhansky, eu não vou acertar o nome dele até acabar esse, mas é a última vez que eu falo. Ele é um dos pais da síntese. Nada na biologia faz sentido, exceto a luz da evolução. Espero que esse vídeo tenha ajudado a entender como a genialidade de Darwin e Wallace se uniram à genética para formar a nossa compreensão moderna da vida. Muito obrigado.